Tá todo mundo falando da Fórmula Marvel, todo mundo falando do visual do filme, e o que mais a galera não tá falando sobre Doutor Estranho? Vamos conversar sobre isso hoje. Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vindo ao Clube de Cinema de Dois Portos, eu sou Bruno Albuquerque, e 2 semanas depois da estreia eu pude assistir Doutor Estranho. Como eu já falei pra vocês, minha vida tá muito corrida, por isso que não tá dando pra fazer de acordo com os lançamentos dos filmes. Mas antes de começar, eu quero te pedir pra se inscrever na lista VIP do Clube de Cinema, o link tá aqui embaixo. A lista VIP é pra você ficar sabendo de tudo que tá acontecendo com o Clube de Cinema. Eu vou te mandar os vídeos assim que eles saírem, e eu vou te dar dicas de livros, de filmes, falar o que eu tô assistindo, conversar com vocês através dessa lista. Então se inscreve aqui, vamos conversar sobre cinema através dos nossos e-mails. Eu gostei do filme, é um filme muito divertido, muito bacana, mas eu tenho uma lista de ressalvas sobre ele, alguns defeitos que eu vi muita gente não comentando sobre isso, mas eu também quero trazer pontos positivos que eu não vi também ninguém comentando sobre o filme. Por isso que é até interessante fazer essa crítica depois de 2 semanas do lançamento do filme, porque a gente tem um panorama do que é que tá faltando ser comentado nas críticas do pessoal. Eu quero começar falando das coisas óbvias. O visual tá excelente, todo mundo tá comparando com Inception, de fato parece muito com Inception, mas é um Inception com esteroides, aquela coisa, porra, louca, grandiloquente, muito exagerada. Benedict Cumberbatch tá excelente no papel, ele realmente encarnou o Doutor Estranho, e quando ele tá com o Doutor Estranho, ele realmente parece o mestre das artes místicas, e quando ele não tá como o Doutor Estranho, ele realmente parece um doutor, um médico de verdade, e ele sabe muito bem dosar a parte arrogante do personagem com a parte benevolente, boazinha dele, depois que ele se torna um super-herói. Os vilões realmente impõem medo, mas de maneira geral, não um vilão específico, que é o interpretado pelo... Caralho, esqueci o nome dele. Caralho! Mostra o nome dele. Se fuder, brother. Mads Mikkelsen. Então eu não falo só do Mads Mikkelsen como esqueci o nome do personagem, o vilão do filme, esqueci, caralho. Esqueci. Então eu não falo só do Mads Mikkelsen como o principal vilão do filme, mas eu falo de todos os vilões juntos, né? Toda a equipe, toda a gangue dele. As cenas de embate, eles realmente impõem um perigo muito grande sobre o doutor, principalmente porque ele ainda está em fase de aprendizado. Então, quando você vê um aprendiz lutando contra os grandes vilões que estão ameaçando os mestres desse aprendiz, você fica realmente com medo de que aconteça algo muito ruim com ele. E, de fato, acontece algumas coisas bem ruins. A trilha sonora é maravilhosa. O Michael Giacchino é o meu atual compositor de trilhas sonoras para cinema favorito. Ele fez Star Trek, ele fez Super 8, que são 2 filmes que eu amo de paixão, e que, mais uma vez, ele cria um tema maravilhoso pro Doutor Estranho e sabe incluir sutilezas musicais nos momentos que ajudam a contar a história, e não uma coisa tipo uma cena tensa, uma trilha sonora tensa, uma cena de ação, uma trilha sonora movimentada com muitas batidas. Ele vai bem compassadamente, ele coloca muitos coros, ele sabe muito bem criar o clima. A trilha sonora também é muito importante para criar o clima do filme, e o clima é maravilhoso. Eu tenho certeza que você notou isso enquanto assistiu o filme. Agora, uma coisa muito boa do filme, do roteiro dele, é como ele consegue ser didata sem te subjugar, sem te chamar de idiota, que é um problema muito recorrente dos filmes do Christopher Nolan, que ele tem que te explicar tudo o tempo todo, mas ele fica subjugando o público o tempo todo. Ele fica falando que você é burro e que ele tem que desenhar pra você, literalmente, as coisas pra gente. Aqui no Doutor Estranho, a gente sabe, o filme sabe que os conceitos dele são muito complexos e muito distantes do que o público está acostumado, que o público dos Vingadores está acostumado. Então o filme ele realmente repete que, tipo, os Vingadores protegem o mundo de ameaças físicas, mas nós protegemos de ameaças místicas. Mas ele só introduz isso. O visual conclui o resto. O visual conversa com o roteiro, os dois trabalham juntos, eles contam bem direitinho a história que o filme quer contar pra você. Então aqui o visual é realmente muito importante, não só porque é bonito, porque é uma coisa diferente, impactante, mas porque ele ajuda a te contar a história do filme. E agora os problemas, né, as ressalvas que eu tenho com ele. O principal problema é o ritmo dele. Ele começa muito acelerado, você nota que ele tá com pressa pra chegar até o momento em que ele vai virar o Doutor Estranho. Quando ele vira o Doutor Estranho, ele dá uma amenizada, ele fica no ritmo ideal do filme, mas ele começa a acelerar aos poucos e vai acelerando, e no final ele parece que tem 2 clímaxes seguidos, basicamente. Então ele já leva um problema estrutural do filme. A estrutura do filme é muito clássica, todo mundo tá falando isso sobre a Fórmula Marvel, mas não é nem a Fórmula Marvel, é a estrutura dos filmes de herói de maneira geral, de origem de herói. A gente já tá saturado de ver origens de super-heróis. A Marvel precisa criar algo novo, a gente precisa ter um novo tipo de origem, ou simplesmente pular a origem. Isso faltou muito, principalmente aqui, porque nós, fãs de quadrinhos, já estamos acostumados com o Doutor Estranho, o Mago Supremo, e no caso ele não é o Mago Supremo aqui. Mas ele já é uma coisa mais de fã, então eu tô só fazendo esse parêntese aqui, e você pode não considerar isso como uma crítica do filme, porque eu tô avaliando o filme independentemente dos quadrinhos. E aí o roteiro tem alguns probleminhas. O que mais me incomodou
foi como em alguns momentos o personagem do doutor ele soa caricato, ele parece uma caricatura de um médico falando termos técnicos de medicina o tempo todo. É quase como se o roteiro ficasse querendo reafirmar pra gente que ele é um médico, e que ele pensa somente como médico. Isso acaba me tirando um pouco do filme. E a culpa não é nem do Cumberbatch, a culpa é do roteiro mesmo, que fica com essas frases malucas de médico em situações em que ele não precisava ter essas frases. E não só isso, mas quando o personagem ele finalmente tem a redenção dele, eu não senti tanto essa redenção. Eu acho que por o filme ficar precisando de soluções rápidas, de uma hora para outra ele aprende as artes místicas necessárias e ele vai do aprendiz mais inútil de todos ao mago mais poderoso que destrói a principal ameaça do filme. O que fica meio solto, eu acho que faltou desenvolvimento aí da construção do mago Doutor Estranho. E como eu falei, no final do filme ele tem essa correria, ele tem esse problema estrutural, que eu já não sei se foi da montagem, se foi do roteiro, eu acredito que tenha sido do roteiro. E ele tem essas pequenas ressalvas no final, mas que não são o suficiente para estragar toda a diversão do filme. O ato final, que é uma coisa muito mais intelectual do que física, é muito interessante porque a gente não tem necessariamente um embate físico que geralmente tem nesses filmes de heróis, como Guerra Civil, o embate final é uma pancadaria com sangue e quase assassinato, né? E aqui é um embate psicológico, um embate de ideias, o que é muito bacana e combina perfeitamente com esse teor intelectual, místico do Doutor Estranho. Então é um filme muito divertido, gostei bastante, por mais que tenha esses probleminhas que eu comentei. Espero que vocês não queiram minha morte por conta disso. Nota 3 de 5 pro Doutor Estranho, gostei demais do filme, mas ele tem esses probleminhas que eu não posso deixar de mencionar. Mais uma vez, entra na lista VIP do canal, é muito importante você ficar antenado nessas dicas. Muita gente me pergunta muita coisa aqui, então eu vou responder tudo lá, para não ter que ficar respondendo de um por um, eu vou mandar essas respostas diretamente para vocês via e-mail, tá certo? Curte o Clube de Cinema no Facebook, me segue no Instagram, no Twitter, tô usando os 3 todo santo dia. Tem o meu Filmou também, tô adicionando a galera lá, tô atualizando agora com os filmes que eu tô vendo. E é isso, se inscreve aqui no canal, clica na sinetinha para poder receber as notificações de vídeo novo. Um forte abraço e vida longa ao cinema.